Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora, quem vos fala. Eu vou fazer o primeiro vídeo de Dragon Ball desde que o canal começou. E eu vou começar justamente com o personagem que eu mais gosto, que é o Príncipe Vegeta. Vegeta no Ode. Bem, o Príncipe Vegeta é o conhecido príncipe orgulhoso dos Saiyajins, e eu não preciso apresentar quem é Vegeta, que afinal a obra de Akira Toriyama é extremamente reconhecida, eu não preciso me ater a detalhes. Mas por que o Vegeta é tão legal? Bem, vamos recapitular um pouquinho da história do Vegeta e depois a gente vai chegar aonde eu quero, tá bom? Então vem comigo. Na primeira aparição do Vegeta, ele vem junto com o Nappa para a Terra e ele é apresentado para a gente como um antagonista, né? Ele luta contra os guerreiros Z, chega a matar alguns Namekusei-jins, enfrenta o pequeno Gohan e tem uma luta ali com o Goku e tudo mais. É um antagonista poderoso e ele faz parte do exército do Freeza. A gente aprende a odiar o Vegeta nesse primeiro momento. Ele é um Saiyajin mal, orgulhoso e prepotente de seu próprio poder. Então ele perde para o Vegeta, perde para o Goku, perdão, e volta para o exército do Freeza lá com o rabinho entre as pernas e avisa que perdeu, que o cara lá, o tal Kakaroto, era muito mais forte. Mas antes disso, a gente vai voltar um pouquinho no passado do Vegeta. Voltando ao seu passado, que é uma coisa que todo fã de Dragon Ball sabe, mas ainda assim eu vou dar uma resumida, a gente vê que o rei Vegeta, que era o pai do Vegeta Príncipe, foi humilhado pelo Freeza, e o Freeza destruiu o planeta Vegeta, que era o planeta Saiyajin, e aqueles que foram sobreviventes foram forçados a participar, né, a serem membros do exército do Freeza, que é um conquistador de planetas que trabalha dominando planetas e vendendo outros planetas para outros planetas interessados. Então, quando ele mandou o Nappa e o Vegeta já adulto para conquistar a Terra, que eles tomaram um sacode do Goku aqui, ele já tinha sofrido bastante, né? Visto seu pai morrer, ser humilhado, mesmo sendo um rei, e ele, como é um guerreiro orgulhoso, teve que engolir o próprio orgulho para sobreviver, sendo subordinado ao homem que matou seu pai e destruiu seu planeta. Guarda isso. E aí, quando ele aparece como vilão lá com o Nappa, ele já é condicionado a obedecer o Freeza, porque na cabeça dele, o Freeza é muito mais forte que ele e ele é subjugado ao Freeza desde criança, então ele é obrigado a obedecer o Freeza, embora ele também não goste do Freeza, porque o Freeza é culpado pela destruição de seu planeta e também pela morte de seu pai e por ter ferido seu tão querido orgulho Saiyajin. O que eu falei nesses primeiros minutos de vídeo faz parte da história de Dragon Ball, tá na lore de Dragon Ball, e se você assistiu Dragon Ball, você sabe disso. Que ele foi apresentado como um vilão arrogante, que ele foi subjugado pelo Freeza no passado, que ele foi parte do exército de Freeza de forma forçada, que ele ajudou o Freeza a conquistar os planetas de forma forçada, que ele se tornou um dos soldados mais poderosos do Freeza, porque ele não tinha outra opção. Isso tudo você sabe porque você é fã de Dragon Ball, então você já sabe disso. Eu estou citando informações canônicas, que já são consumadas dentro da obra do próprio Akira Toriyama. Mas por que, que isso tem a ver com masculinidade e por que, que o Vegeta é tão, mas tão querido pelos fãs, embora ele tenha começado como um antagonista? Esse é o pulo do gato. É aqui que entra a parte das minhas explicações. Lógico, eu ainda vou trabalhar dentro da lore do anime e mangá, mas aí eu não vou ter que revisitar tanto a história. Quando ele aparece como um vilão arrogante, confiante de suas habilidades e é superado por um Saiyajin de classe baixa e é derrotado por esse Saiyajin, que é o Goku, né, que é o Kakaroto, e ele passa a repensar. Ele tem o seu orgulho ferido. Então ele pensa assim: pô, mas eu sou um Saiyajin de classe alta, eu fui treinado pela elite, eu era o príncipe dos Saiyajins, esse cara é um Saiyajin de classe baixa. Como ele me derrotou? Como ele me derrotou no mano a mano? Como é que pode? Isso não pode acontecer. Então ele passa a ter um incógnito ali. Ele quer superar o Goku. Ele passou a querer superar o Goku. Então ele não tem mais aquele ódio de querer matar o Goku, de ver ele como um obstáculo. Ele passa a ver ele como alguém a superar. Ele passa a ver ele como um espelho de algo que ele quer. Eu quero ter esse poder, eu quero ser mais forte que esse cara. Durante a saga Majin Buu, quando ele viu as constantes evoluções do Goku e ele se sentiu deixado para trás, né, ele se sentiu fraco, ele permitiu que o mago Babidi colocasse a marca nele para que ele se tornasse aquele guerreiro frio novamente e que através daquela marca ele pudesse obter mais poder. Assim, ele ficasse mais forte.
e voltasse a recuperar aquele status de guerreiro frio que ele tinha lá no começo. Mas antes que a gente achasse que ele ia voltar a ser um vilão, ele vai e se sacrifica por todos. Ele resolve se sacrificar. Ele tem aquele momento, né, que ele recupera seus poderes, né, recebe a marca do Mago Babidi, aquele M, fica altamente poderoso, e aí ele demonstra um momento de esclarecimento, reconhecendo que ama o seu filho, e que ama tanto o seu filho a ponto de não ter mais um orgulho cego e desmedido. Ele não pensa mais em poder puro. Ele pensa nos filhos dele. No filho, no caso, né, no Trunks. E nas pessoas que estão em volta dele como pessoas importantes. Tanto que ele chega a pedir um abraço pro Trunks, que ele nunca abraçou, lembra? Não, Trunks, vem cá, eu nunca te abracei, eu nunca falei que te amo. Aí ele dá um golpe no Trunks e se sacrifica ali, naquela icônica explosão. É durante a saga Majin Buu que a gente vê um dos maiores saltos evolutivos do próprio Vegeta. Quando ele se deixa possuir pelo Mago Babidi e acerta aquela marca aí com M, fica com esse sorrisinho maléfico que eu te mostrei no take anterior, a gente até acha que ele voltou ao estado de vilão. Mas quando ele abraça, né, ele finge que vai abraçar o filho, dá aquele golpe lá e se sacrifica por todos, você entende que ele sobrepôs o seu orgulho, ele ainda tem a sua essência orgulhosa, ele ainda é um guerreiro orgulhoso, o príncipe dos Saiyajins. Aquela essência permanece até hoje, até nos dias de hoje, até em Dragon Ball Super. Só que, naquele ponto da história, ele sobrepõe o próprio orgulho em favor de outros. Então ele age de maneira heróica. É o primeiro ponto, o primeiro salto evolutivo, psicológico, que a gente vê realmente de forma mais clara no Vegeta. Até os dias de hoje, em Dragon Ball Super, desde aquele ponto, o Vegeta ainda tem os seus traços de masculinidade. O que é masculinidade? O que a gente fala de masculinidade que o pessoal fala, ah, fulano é machista, que não sei o quê. Por que o Vegeta é um símbolo de masculinidade? Porque ele ainda preza a força, ele ainda preza a força, ele ainda é orgulhoso de ser um guerreiro, ele ainda se joga na frente de qualquer que seja dificuldade, de peito aberto, assim como se espera de um homem. Então ele é realmente o símbolo de masculinidade, ele é testosterona pura. Ele vende essa imagem desde o Dragon Ball Z até os dias atuais. Só que naquele primeiro momento, ele era um cara arrogante, prepotente do seu poder, ainda vendia essa mesma testosterona, só que ele não vendia ela de forma positiva. E aí, quando ele pega a saga do Majin Buu e faz aquele sacrifício, ele deixa de ter aquela masculinidade meio tóxica, meio dura, para ter uma masculinidade mais madura. Eu não disse masculinidade frágil, mas mais madura. Porque ele passa a admitir que ele tem uma certa vulnerabilidade emocional. Vulnerabilidade presente através de os seus filhos, né, o seu filho, no caso, que é o Trunks, da sua mulher, que é a Bulma, e de pessoas com quem ele se importa. Ele é vulnerável porque ele se importa com alguém. E é a primeira vez que ele assume que se importa com alguém, é justamente na saga do Majin Buu. Então é o primeiro salto evolutivo dele ali, que ele assume que ele se importa com alguém, mas ele pula na bala, ele se sacrifica, a responsabilidade é minha. Ele pulou na bala, ele assumiu para ele a responsabilidade. É ele quem se sacrifica. É ele quem termina com tudo. Então a responsabilidade é dele. Ele agiu de forma protetora, que é uma característica masculina da masculinidade que tanto se prega, né? Aquela característica de protetor, de guerreiro, de forte, de salvar os indefesos, é uma característica masculina, da masculinidade que ainda se preza. Ele é o típico ideal masculino. Ele se importa com as pessoas mais fracas, né? Com sua mulher, com seu filho. Ele chega a ficar irritado com o Bills, só para o Bills dar não sei se é um grito, um tapa lá em Dragon Ball Super, na Bulma. Ele chega a gritar, minha Bulma! E se transformar e pular para cima do Bills. Você lembra disso? Então, assim, essa essência, essa masculinidade, essa testosterona que ele exala, permanece. Só que ela se torna uma testosterona mais frágil, à medida que ele assume responsavelmente de que tem sim fragilidades e de que é normal um homem ter fragilidades, né? O homem pode ter fragilidades, pode ter pontos fracos. O homem pode até chorar se sentir necessidade, sem nenhuma culpa, que ele não deixou de ser homem por isso. E é justamente esse ponto mais, vamos dizer assim, mais moderno, essa mudança, que é uma mudança de identidade do Vegeta que ficou muito melhor para ele. Mas ele ainda se considera geneticamente superior a Goku e ainda o vê como alguém a ser superado. Então, aquela noção que ele tinha lá no começo, quando perdeu a primeira luta, falando que queria superar o Goku, eu quero superar o Kakaroto, que não sei o quê, ele ainda quer.
ele tem uma rivalidade com o Goku que permanece até os dias de hoje. Eles são amigos, mas são rivais. Aquela mesma arrogância que ele demonstrou lá no início em Dragon Ball Clássico, quando foi apresentado como um vilão, permanece. Ele continua se sentindo superior geneticamente, se sentindo o príncipe dos Saiyajins, o grande Vegeta aqui, não sei o quê. Só que agora ele entende que tem coisas mais importantes do que a sua própria arrogância e do que seu próprio orgulho. Coisa que ele não entendia na sua primeira aparição. Em vários momentos, principalmente durante Dragon Ball Super, o Vegeta demonstra empatia, humor sarcástico, e ele não é só aquele cara que quer o tempo todo lutar por arrogância, por ignorância, por se sentir tão poderoso. Ele deu uma melhorada, mas ele ainda tem aquele orgulho dos Saiyajins que é lá a base de tudo, ele ainda permanece com isso. E ele ainda tem as suas mudanças, né, a sua crise de identidade, que questiona lá a sua identidade, né, a sua ideologia de ser um cara inabalável, de ter força pra caramba, que não sei o quê, mas ele permanece sendo aquele ideal de masculinidade. É um dos maiores personagens que reflete isso. Um ideal de masculinidade. Ele tem uma aura de testosterona mesmo, uma aura masculina mesmo, que é muito contraditória. Tem muita gente que não gosta dele por isso, que detesta, ele é tóxico, ele é masculino, que não sei o que lá, masculinidade, tadadá. E já tem gente como esse que vos fala, que vê nele um espelho do que dá pra gente ser. Não tô dizendo que você vai soltar um Kamehameha ou um Kamikyo. Eu tô dizendo que dá pra você ser como o Vegeta. Como assim, João? Dá pra você ser protetor com aqueles que você se importa. Dá pra você ser o homem que se responsabiliza pelas coisas que dá pra serem feitas. Dá pra você ser o cara que vai de frente com as coisas que precisam ser resolvidas. E isso é muito do ser homem, tá ligado? O ideal de ser homem permanece. Eu vou citar para você algumas qualidades, né, algumas características do Vegeta que permanecem. Ele tem uma determinação inabalável, ele é orgulhoso da força que tem. Ele é corajoso mesmo diante de um perigo iminente. Ele é capaz de superar diante de adversidades. Ele procura proteger a sua família independente da situação. E seus amigos também. E ele ainda mantém aquele jeito meio rude, né? Aquele jeito meio grosseirão que faz parte da narrativa dele. Tirando a parte do jeito meio rude, o resto a gente pode sim manter. Você pode ser um cara marombado e orgulhoso disso, não tem problema nenhum. O que você não pode ser é um cara prepotente ou arrogante. O fato é que o Vegeta é um dos personagens, se não o personagem mais querido de Dragon Ball. Muita gente prefere o Vegeta do que o Goku, que é o meu caso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal. Deixem aí nos comentários o que você acha sobre o Vegeta, a sua opinião sobre o Vegeta, se você gosta dele, se você não gosta. E principalmente a pergunta, você prefere o Vegeta ou o Goku?